Ele não foi rei, nem profeta, nem sacerdote. Era apenas um fazendeiro. E mesmo assim, seu nome ecoa nas páginas mais importantes da Bíblia. Quem era esse homem chamado Jessé? E por que Deus o escolheu como parte fundamental de seu plano eterno? Jessé pode parecer apenas um coadjuvante na grande narrativa bíblica. Ele é lembrado principalmente como o pai do grande rei Davi. Mas sua história carrega algo profundo, uma lição escondida nas entrelinhas. Deus escolhe pessoas comuns para cumprir promessas extraordinárias. A história de Jessé nos leva de volta às raízes da linhagem de Davi, que culminaria em ninguém menos que o Messias, Jesus Cristo. O nome de Jessé aparece não só no Antigo Testamento, mas também nas profecias de Isaías e na genealogia de Jesus em Mateus. Você já parou para pensar que um homem simples do campo, que jamais pensou em ter destaque, tornou-se o ancestral do maior rei de Israel e do Salvador do mundo? Neste vídeo vamos explorar, passo a passo, quem foi Jessé, o que a Bíblia nos revela sobre ele e como sua história, mesmo contada em poucas palavras, muda a maneira como enxergamos o plano de Deus para os pequenos, os esquecidos e os improváveis. Antes de começarmos, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe também com quem ama conhecer as profundezas da Palavra de Deus. O contexto de Belém, um povoado esquecido no meio da história. Para entender a importância de Jessé, precisamos entender o lugar de onde ele veio. Belém, uma pequena cidade a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Na época, Belém não era um centro político ou religioso importante. Era um vilarejo agrícola, isolado, muitas vezes esquecido até mesmo pelos registros oficiais. Na Bíblia, Belém já havia aparecido em histórias antigas, como o local onde Raquel, esposa de Jacó, morreu. Gênesis 35:19. Mais tarde, seria o cenário do livro de Rute, onde a moabita conheceu Boaz, bisavô de Davi e pai de Obed, que geraria Jessé. Era um lugar de gente simples, de pessoas que dependiam do trabalho do campo e viviam segundo os ritmos da terra. Nada ali indicava que algo grandioso pudesse acontecer. E é exatamente por isso que Deus escolheu Belém. Essa escolha carrega uma mensagem poderosa. Deus tem prazer em surpreender o mundo ao agir através daquilo que os homens desprezam. Enquanto os grandes esperavam Messias em palácios e cidades fortificadas, Deus plantava suas promessas nos campos esquecidos de Belém. Jessé nasceu nesse cenário. Ele não era um homem de fama ou influência. Ele era um fazendeiro, um homem comum, mas cujas raízes familiares e fidelidade à tradição o conectavam diretamente à linhagem de Judá, tribo da promessa. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Essa profecia, feita séculos depois, se referia a Jesus, mas antes de Jesus viria Davi. E antes de Davi viria Jessé, o homem por trás do trono. A genealogia de Jessé, uma herança espiritual poderosa. A genealogia de Jessé não é apenas um registro de nomes, é a prova de que Deus move gerações para cumprir seus propósitos. E o nome de Jessé ocupa um lugar central em uma das linhagens mais sagradas das Escrituras. Jessé era filho de Obed, que por sua vez era filho de Boaz e Rute. Aqui já vemos um aspecto fascinante. Jessé descendia de uma estrangeira, a moabita Rute, que escolheu seguir o Deus de Israel com lealdade. A história de Rute e Boaz é marcada por honra, redenção e providência divina. Um prenúncio daquilo que viria com Jessé e, mais tarde, com Davi e o Messias. Essa linhagem mostra que Deus não se limita a barreiras étnicas ou culturais. Rute era moabita, de um povo rejeitado, mas sua fé verdadeira a inseriu na família da promessa.
Jessé, portanto, carregava não só sangue de Judá, mas também o testemunho de que a fé pode redefinir o destino de qualquer pessoa. O significado do nome Jessé. O nome Jessé em hebraico é Ishai, que pode ser traduzido como presente ou existente. Isso é simbólico, pois Jessé seria o presente de Deus para Israel, sendo o canal através do qual viria o maior rei de Israel e séculos depois o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. Essa profecia, escrita mais de 250 anos depois de Jessé, é uma das mais conhecidas sobre o Messias. O profeta Isaías não diz de Davi, mas do tronco de Jessé, indicando que a origem da promessa não está no trono, mas na raiz, na humildade, simplicidade e fidelidade de Jessé. A genealogia de Jessé prova que Deus constrói promessas eternas sobre fundamentos humildes, e mesmo que os homens ignorem esses começos, Deus os enxerga com clareza. Jessé como pai, o lar onde nasceu um rei. Pouco se fala diretamente sobre Jessé como pai, mas o que a Bíblia insinua nos permite enxergar um retrato fascinante de seu papel como chefe de uma das famílias mais importantes da história sagrada. Jessé teve pelo menos 8 filhos, sendo Davi o mais novo, 1 Samuel 16, 10, 11. Ele também tinha filhas, conforme mencionado de forma sutil em 1 Crônicas 2,16. Criar tantos filhos exigia organização, fé e, acima de tudo, liderança. Na cultura hebraica da época, o pai era responsável não só por prover o sustento físico, mas também por ensinar a Torá, liderar o culto familiar e garantir que seus filhos seguissem os caminhos do Senhor. Jessé viveu em Belém de Judá, uma cidade pequena, mas espiritualmente significativa. O nome Belém significa Casa do Pão, e ela se tornaria, séculos mais tarde, o local do nascimento do Messias. Apesar de ser um homem piedoso, parece que Jessé não enxergava todo o potencial de Davi. A escolha de Deus, Davi ignorado pelo próprio pai. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir um novo rei em lugar de Saul, Jessé apresentou 7 de seus filhos, mas sequer chamou Davi, que estava cuidando das ovelhas no campo. 1 Samuel 16, 11. Acabaram os teus filhos? Perguntou Samuel. Ainda falta o menor, respondeu Jessé, mas está apacentando as ovelhas. Essa resposta revela algo profundo. Jessé subestimava Davi, talvez por sua juventude, aparência ou função simples no campo. Isso mostra que até mesmo os homens de fé, como Jessé, podiam errar na leitura espiritual de seus próprios filhos. Quantos pais, como Jessé, não percebem o potencial de seus filhos por estarem focados nos que parecem mais preparados? Mas Deus vê diferente. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Davi não era a escolha de Jessé, mas era a escolha de Deus. O ambiente que formou o rei. Mesmo subestimado, Davi foi moldado em um lar onde o temor a Deus era presente. O trabalho com o rebanho ensinava responsabilidade e humildade. A adoração fazia parte da rotina, como veremos pelos salmos compostos mais tarde. O lar de Jessé não foi perfeito, mas foi o solo fértil para que o maior rei de Israel fosse criado. Davi ungido, a mudança sob o teto de Jessé. A unção de Davi é um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia e ele acontece justamente na casa de Jessé. Imagine o impacto dessa cena no ambiente familiar. Um profeta respeitadíssimo chega à cidade com a missão de ungir o novo rei de Israel. E tudo acontece sob o teto de um simples fazendeiro de Belém. O profeta Samuel em Belém.
Em 1 Samuel 16, Deus envia Samuel à casa de Jessé com uma missão muito específica: ungir o rei que substituíra Saul. No entanto, nem o próprio Samuel sabia quem era o escolhido. Ele apenas seguia a direção divina, confiando na revelação progressiva de Deus. Santifica a Jessé e a seus filhos e convida-os ao sacrifício. 1 Samuel 16, 5. Todos os filhos mais velhos de Jessé são apresentados. O primeiro a passar diante do profeta é Eliabe. Forte, imponente, guerreiro, parecia a escolha perfeita. Mas Deus sussurra a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Um por um, os 7 filhos passam diante de Samuel, e nada acontece. O profeta, confuso, pergunta a Jessé: acabaram-se os moços? E então, como num detalhe esquecido, falta ainda o menor que está apacentando as ovelhas. O menor é chamado e ungido. Davi é chamado do campo, talvez ainda com poeira e cheiro das ovelhas. Assim que entra, o Senhor diz a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é. E ali, no meio de seus irmãos, Davi é ungido. A Bíblia diz que, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou dele. 1 Samuel 16, 13. Imagine o impacto para Jessé. O filho que ele não considerou digno sequer de ser apresentado, agora era ungido como rei por um profeta diante de toda a família. Isso muda tudo. A dinâmica da casa, a visão dos irmãos e certamente a própria percepção de Jessé sobre seu filho mais novo. A casa de Jessé se tornara, sem querer, o palco de uma transformação nacional. De casa simples ao centro da história. Até aqui, Jessé era apenas um homem temente a Deus, agricultor e pastor. Mas agora, ele é reconhecido por todo Israel como o pai do escolhido de Deus. Dessa forma, a figura de Jessé, que até então caminhava discretamente pelas páginas da Bíblia, passa a ser lembrada por gerações, inclusive no Novo Testamento, onde Jesus é chamado de raiz de Jessé. Isaías 11, 1. Romanos 15, 12. Jessé, após a unção de Davi, o que aconteceu com ele? Pouco se fala sobre Jessé depois da unção de Davi. A Bíblia muda o foco para o crescimento do jovem pastor e sua trajetória como guerreiro, músico e futuro rei. No entanto, há muito a se considerar sobre o papel e o impacto que Jessé continuou tendo nos bastidores. Um pai com um filho, ungido por Deus. Ser pai de alguém ungido como rei não era uma missão simples. A Bíblia não relata com detalhes as reações de Jessé, mas o contexto sugere que ele precisou lidar com a tensão de ver seu filho ir para o campo de batalha, enfrentar gigantes e lidar com a corte de Saul. Por exemplo, em 1 Samuel 17, quando Davi visita o campo de batalha para levar mantimentos aos irmãos, foi Jessé quem o enviou com queijos, pães e grãos torrados. E disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães. 1 Samuel 17, 17. Esse gesto pode parecer simples, mas revela algo grandioso. Mesmo depois da unção, Jessé não tratava Davi como superior aos demais. Ele continuava como o pai zeloso, orientando e cuidando da casa e de todos os filhos, como um verdadeiro líder familiar. A humildade de Jessé permaneceu. Ao invés de usar a unção de Davi como uma oportunidade para status ou exaltação pessoal, Jessé permaneceu em Belém, cuidando da terra e da família. Isso nos mostra um caráter estável, firme e silenciosamente obediente ao plano de Deus. Ele não correu atrás de holofotes, não reivindicou trono ou prestígio. Pelo contrário, deixou o processo acontecer com fé, acreditando que, no tempo certo, Deus cumpriria tudo o que havia prometido ao seu filho. Jessé e a tradição messiânica. Jessé pode ter morrido antes de Davi se tornar rei.
A Bíblia não menciona sua presença nos dias de glória de seu filho. Contudo, seu nome ficou gravado como um dos pilares da genealogia messiânica. A expressão raiz de Jessé se tornou símbolo de esperança para Israel. Em Isaías 11:1 está escrito: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. Essa profecia aponta para Jesus Cristo, descendente de Davi e, portanto, descendente de Jessé. Isso faz com que o nome desse homem simples seja eternamente ligado ao plano de redenção da humanidade. Jessé, na memória de Israel, o legado invisível. Ao longo da história de Israel, o nome de Jessé nunca foi esquecido. Ainda que ele não tenha sido profeta, sacerdote ou rei, sua memória foi preservada por algo muito maior. Ele foi o pai do homem segundo o coração de Deus e, por consequência, um elo direto na linhagem do Messias. A raiz de Jessé nas profecias. A expressão raiz de Jessé aparece novamente em Isaías 11, como uma das mais belas profecias messiânicas. E acontecerá naquele dia que as nações recorrerão à raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, e o seu descanso será glorioso. Isaías 11:10. Isso nos mostra que o nome de Jessé se tornou símbolo de esperança messiânica para todo o mundo, não apenas para Israel. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 15:12, cita essa passagem ao falar da inclusão dos gentios no plano de salvação por meio de Jesus Cristo. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ou seja, Jessé passou de um homem comum de Belém para um símbolo profético universal, lembrado em contextos teológicos que transcendem o tempo e a cultura judaica. A herança silenciosa. A grandeza de Jessé não está nos seus feitos terrenos, mas no silêncio da sua fidelidade. Ele foi um homem que cuidou de sua casa, educou seus filhos, entre eles um que se tornaria o maior rei de Israel, e aceitou, com humildade, o papel que Deus lhe confiou. Sem buscar reconhecimento, Jessé viveu uma vida de serviço, trabalho e temor a Deus. E foi exatamente isso que o tornou digno de fazer parte do plano eterno. De fazendeiro a marco profético, a transformação do nome de Jessé é surpreendente. De um simples fazendeiro do campo, para o pai do rei escolhido por Deus, para a referência profética da vinda do Messias. E, finalmente, para um símbolo do reino de paz e justiça prometido a toda a humanidade. O que a história de Jessé nos revela sobre o propósito de Deus. A história de Jessé nos mostra de forma clara e profunda como Deus trabalha através das coisas simples para realizar os seus propósitos eternos. Jessé não era um guerreiro, não era um profeta, não era um sacerdote. Era apenas um homem comum que cuidava da terra, dos filhos e de sua fé. E mesmo assim, Deus o escolheu para ser tronco de uma linhagem real, base de uma promessa eterna e ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus vê além do que os homens veem. No momento em que Samuel chega à casa de Jessé, ele enxerga com olhos humanos: força, aparência, posição. Mas Deus corrige o profeta com uma das frases mais conhecidas da Bíblia. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Esse princípio está vivo na história de Jessé. Deus olhou para um coração simples e temente, e a partir dele construiu uma linhagem que culminaria em Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Jessé, um símbolo da promessa cumprida. O nome de Jessé atravessa os livros de Samuel, Salmos, Isaías e chega até os Evangelhos. Sua menção nas genealogias de Mateus e Lucas liga o nascimento de Cristo a toda uma história de fé, obediência e graça. Não é por acaso que Isaías fala de um rebento do tronco de Jessé. A figura de Jessé representa a base humana sobre a qual Deus levantou um Salvador.
Ele é um marco silencioso no caminho da redenção. A grande lição. A história de Jessé nos ensina que não é preciso ter fama ou glória para estar no centro da vontade de Deus. Às vezes, os maiores propósitos se cumprem nas sombras da fidelidade diária, nos campos onde ninguém vê, nos lares onde corações humildes se rendem ao Senhor. E assim, o simples fazendeiro de Belém se tornou um dos nomes mais honrados da história bíblica, não por causa de sua força, mas por causa de sua posição no coração de Deus. Se esta história tocou você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Escreva nos comentários: Senhor, usa também a minha história para o teu propósito, e deixe o seu pedido de oração. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.